O livro da necessidade. LN1:1 A mais alta necessidade é a verdade, pois as crenças verdadeiras produzirão resultados favoráveis com grande confiabilidade, enquanto as crenças falsas não. 2. Você pode determinar o que é verdade apenas jogando os dados? 3. Devemos chamar de verdadeiro apenas o que desejamos que fosse? 4. Não. Para alegar conhecer a verdade, é preciso demonstrar que ela é assim. 5. Quem chama uma crença não comprovada de verdadeira será chamado de mentiroso. 6. Quem lhe diz para não perguntar, não deseja que sua mentira seja exposta. 7. Você chamará uma mentira de certa porque tira conforto dela. 8. Então você se aquecerá fingindo ter uma fogueira? 9. O falso conforto é tão ruim quanto a falsa segurança. Não remove o perigo, apenas o esconde. Não oferece força verdadeira, apenas disfarça a fraqueza pessoal. 10. Como então você saberá diferenciar o verdadeiro do falso? Um encontro com a decepção. LN1:11 Na época da última guerra, um grande tolo chamado Philip foi subornado, e recebeu os meios para se rebelar pela teocracia Slane. 12. O homem era amplamente considerado um incompetente da mais alta ordem, arrogante, e vaidoso, ganancioso, e infiel, fraco de corpo e mente, mas ele parecia ter sucesso sem esforço. 13. Isso provou ser um grande engano do rei feiticeiro, que o atraiu para uma armadilha, destruiu-o de um só golpe com seus servos, e capturou logo depois toda a lealdade, terra, soldados, fé, e riqueza de Restize por meio de seu vassalo, o bom rei Zanak. 14. Se a teocracia Slane tivesse sido sábia, eles teriam questionado esse sucesso de um incompetente, eles teriam observado que nenhum esforço real foi feito para impedir o tolo, mas tal era sua ânsia de acreditar em seu próprio sucesso, que eles cederam à falsa crença, e ajudaram em sua própria destruição. 15. Portanto, deve-se dizer que a observação, e a comparação da crença com o conhecimento, o desejo de evidência, devem ser rigorosamente aplicados em todos os momentos para evitar enganos. LN1:16 Qualquer um pode se ver levado a errar, os sábios são aqueles que, ao se verem enganados, abandonam o engano para evitar mais ruína para si mesmos ou para aquilo que valorizam. 17. O tolo, entretanto, encontrando evidências de que foi enganado, não consegue aceitar que foi feito tolo, e redobra a tolice ao abraçar ainda mais o engano. 18. O sábio aprenderá com os erros de todos, o inteligente aprenderá com seus próprios erros, e o tolo nunca admitirá erros, muito menos aprenderá com eles. LN1:19 Nenhuma verdade exigirá mentiras para protegê-la ou promovê-la. Portanto, ao encontrar alguém que afirma ser a verdade, mas fala mentiras para promovê-la, desconfie de sua alegação de verdade. LN1:20 Questione todas as coisas, é sábio e pragmático, embora possa doer, dói menos do que o dano causado pela falsidade. LN1:21 Da necessidade muito pode ser dito, mas o que deve ser conhecido primeiro é que deve ser seguido. 22 Quem nega a necessidade, sofre pelo feito. 23 Faça suas necessidades justas, e você prosperará. Faça suas necessidades de acordo com seus vícios, e você se tornará uma ruína. LN1:24 Em todas as coisas reina a necessidade, e pode exigir grande sacrifício, mesmo dos inocentes. Um encontro com o rei feiticeiro. LN1:25 Uma grande general, agora conhecida por nós como a grande matriarca, a general de olhos duros Henriemot Bariari, foi até o rei feiticeiro em grande angústia, pois ele havia salvado seu povo muitas vezes, e feito dela uma grande mulher pelo investimento de seu trabalho em educação e oportunidade, bem como pela orientação e mentoria de seus subordinados, e dele mesmo. 26 Ela estava profundamente perturbada, pois conhecia seu poder, sabia que na luta que se seguiria, muitos pereceriam, que a teocracia Slane e seus aliados implacáveis matariam tantos quanto pudessem, quantas vezes fossem necessárias, a fim de obter uma vitória. 27 Ela também sabia que, por causa de seu poder, ele poderia acabar com a guerra com o mais simples aceno de sua mão. Portanto, ela se ajoelhou diante dele com os olhos molhados de lágrimas, temendo a perda de tantos em uma guerra convencional. 28 Por quê? Porque meu senhor,
quando você tem tal poder divino, nós, meros mortais, devemos lutar esta guerra como se você fosse um de nós, e não o Deus que você é. Ela perguntou a ele, 29, ao que ele respondeu: porque não estou lutando para vencer uma guerra, mas para construir uma nação unida, onde vampiros, e humanos, quagoas, e anões, gigantes de gelo, e dragões, nagas, e elfos, chamem uns aos outros de irmão, irmã, e vizinho. 30, no derramamento de sangue comum, permanecendo juntos como um, eles se unirão de uma forma que nenhuma força pode compeli-los. 31. A necessidade exige que eles lutem juntos para reconhecer o valor um do outro, pois está é a natureza dos vivos, competir uns contra os outros como carneiros, ou lutar como um. 32. Não estou disposto a que eles morram, mas a morte é inevitável, e se for para ser, então eu gostaria que fosse para que tal conflito nunca mais fosse travado. 33. Eles sangrarão, mas sangrarão um pelo outro, e dessa mistura de sangue, eles se tornarão um. 34. Tal era a sabedoria do rei feiticeiro, que reconhecia as necessidades do povo, e os meios para alcançá-las, que a general Henri continuaria a ganhar elogios por seus serviços, e sacrificaria até mesmo seu desejo de ter filhos para ajudar no nascimento de um novo mundo. 35. Se até mesmo um Deus, e seus generais conhecem a necessidade, quanto mais um mortal comum e impotente deve saber? 36. Você pode negá-la onde ele não pode. LN 1. 37. Nunca fique no caminho da necessidade, em vez disso, esforce-se para suprir as necessidades, e o resultado será maior paz, prosperidade e felicidade para as gerações que virão depois de vocês. LN 1. 38. Em tempos de luta, a necessidade exige uma resposta comum. Se o seu vizinho não tem comida porque não tem dinheiro, você acha que ele se contenta em passar fome? 39. Sempre reconheça a necessidade comum de seus semelhantes, e ajudem uns aos outros a atendê-la. LN 1. 39. Em tempos de guerra, saiba que a necessidade é cruel, mas onde não é necessária, não faça mal. 40. Todas as guerras terminam, mas o que é necessário não termina. Portanto, se um lar não precisa ser destruído, deixe-o em paz. 41. Se uma vida não precisa ser encerrada, poupe-a. 42. Se uma vida ferida pode ser salva, salve-a. 43. Se a misericórdia pode ser concedida, conceda-a. 44. Se uma batalha deve ser travada, lute para vencê-la. A guerra requer vitória, mas nem todas as vitórias são iguais. 45. É uma grande vitória destruir um grande exército até o último homem? 46. Ou é uma vitória maior capturar, inteiro e intacto, tudo que foi trazido contra você? 47. Ou é uma vitória ainda maior capturar tudo, sem nunca ser trazido com sucesso, de modo que toda uma nação seja entregue? 48. Ou não é a maior vitória de todas, destruir seus inimigos, tornando-os seus amigos? 49. Portanto, lute por último, mas quando tiver que lutar, lute para vencer de tal forma que não precise lutar contra o mesmo inimigo duas vezes. 50. E embora a verdade seja preferível, na guerra, pode ser necessário enganar seus inimigos para salvar muito mais vidas. LN 1. 51. Existe uma floresta com uma única árvore? 52. Existe um rio com apenas uma gota de água para todos os peixes nadarem? 53. Embora uma fazenda possa começar com apenas uma única semente, o fazendeiro prosperará se esse trigo ficar sozinho? 54. Não. Portanto, como todas as coisas na natureza precisam umas das outras, a maior necessidade do indivíduo é que muitos indivíduos se unam para o bem comum. 55. Você acha que está sozinho, fazendeiro, nobre, comerciante? 56. Não, pois o comerciante precisa do homem que constrói as estradas, o comerciante não precisa de comida? 57. Ele pode comer sua riqueza? 58. A moeda contém pouco sabor, e nenhum alimento. Portanto, ele precisa do fazendeiro. Isso não cria a obrigação de cuidar do pobre fazendeiro, sem o qual ele não poderia comer? 59. A necessidade exige uma obrigação comum, e quanto mais pessoas tornam sua grandeza possível, mais você deve fazer por aqueles que o elevam. 60. Se você não fizer nada por aqueles abaixo de você, eles estão certos em garantir que você caia muito.
e seja substituído por aqueles que não esquecerão suas necessidades. LN 61. As necessidades devem ser buscadas em equilíbrio, onde as necessidades de um não tiram muito do outro. 62. Se você precisa da terra para produzir, então você também deve saber que o solo precisa ser cuidado. 63. Se você deseja madeira para seu fogo, você deve saber que as árvores que você pega devem ser substituídas e reabastecidas com novas plantações. 64. Se você precisa de muito gado para a carne, você deve saber que seu gado deve ter espaço para si. 65. Se uma necessidade for negligenciada muito, então o equilíbrio da natureza será interrompido, e o próprio mundo se voltará contra você. 66. Assim como o rei feiticeiro se sacrifica para atender às necessidades de seus seguidores, você também deve às vezes se sacrificar para atender às necessidades do mundo. Faça isso, e você será um verdadeiro seguidor de Deus, e um pai verdadeiramente amoroso para os filhos de muitas gerações futuras, pois de você eles herdarão um mundo que vale a pena viver. Um encontro com o rei feiticeiro. LN 67. Chegou um momento em que o rei feiticeiro decidiu peregrinar nas terras do reino dracônico para expulsar uma terrível invasão do reino dos homens-fera. 68. Quando seu trabalho no reino dracônico terminou, ele entrou no coração da nação invasora. 69. Agora, nem homem nem mulher se aventuravam naquela terra antes, não em muitos anos, e dizia-se que era um grande paraíso. 70. No entanto, o que ele encontrou foi o inferno. 71. Ele encontrou ruína e destruição, caos, doença, desespero. Carência. Muitos homens-fera estavam morrendo de fome, e a capital de sua outrora poderosa civilização se sustentava apenas atacando comunidades menores, enquanto aqueles homens-fera que eram aptos e capazes conduziam a devastadora invasão de seus vizinhos. 72. Um estudo mais aprofundado revelou que eles haviam se tornado tão numerosos, e a necessidade de comida havia se tornado tão grande, que sua tentativa de cultivar a comida de que precisavam destruiu o solo, e o gado, a colheita das águas. Era tão excessiva que logo pouco restava, e as águas se tornaram venenosas. 73. O povo do reino dos homens-fera havia se destruído ainda mais do que havia destruído seu vizinho humano a oeste. 74. A ira do divino era grande, e ele destruiu a cidade perversa da capital, derrubando-a sob a terra. 75. Depois disso, aqueles que ainda sobreviveram aprenderam a equilibrar as necessidades de sua população com a capacidade de sua nação de se sustentar. 76. Hoje eles estão crescendo novamente, a espiral da vida sobe, mas lentamente de acordo com sua capacidade de criar para si uma boa terra para viver. LN 77. A necessidade leva à inovação. Aqueles que ousam criar, e inventar, imaginar, e sonhar, e agem para tornar esses pensamentos realidade, são uma bênção para seus vizinhos. 78. A invenção requer educação. Como um problema pode ser resolvido se não for compreendido? Como as coisas podem ser entendidas sem aprendizado? 79. Assim como o corpo requer comida, abrigo, água, roupas, assim também a sobrevivência requer a busca por conhecimento e compreensão. LN 80. Assim como algumas coisas suprem as necessidades de continuar existindo, outras suprem a necessidade de viver verdadeiramente. 81. Faça todas as coisas com moderação, inclusive a moderação. 82. Delicie-se, mas não muito. 83. Trabalhe, mas não tanto que se esqueça de brincar. 84. Divirta-se, mas não tanto que se esqueça de que precisa trabalhar. 85. Desfrute de uma hora apaixonada com um companheiro disposto, ou dois, ou três, ou mais, mas não viole confianças sagradas ou fira corações ao fazê-lo, nem minta para aqueles que confiam a segurança e o calor de seus corpos a você. 86. Nunca se afaste das consequências de suas ações. 87. Todos os que vivem desejam que suas ações tenham fins favoráveis. Todos os que são justos desejam que fins favoráveis cheguem a todos. 88. Mas saiba que você que comanda pode não ter isso sempre acontecendo. 89. Você pode ter que fazer escolhas que acabem com vidas que você deseja salvar, ou que levem a alguns vivos cujas vidas merecem acabar. 90. Seja qual for a escolha, seja qual for o fim,
Você que dá a ordem deve testemunhar os resultados, e viver com eles pelo resto dos seus dias. 91. Se você não pode suportar o fardo das consequências, então não pode suportar o fardo da responsabilidade, e não pode se considerar apto a comandar. 92. Todas as ações que são realizadas são atos de serviço, e adoração à justiça do rei feiticeiro, e à sua vontade. 93. Fazer o que precisa ser feito, mesmo que isso possa fazer você ou outra pessoa sofrer, é um ato de sacrifício. LN1, 94. Portanto, você deve saber o que é verdadeiramente necessário, e se você age por razões justas, ou se você age por razões erradas. 95. Entender essas coisas é ser sábio. 96. Não entendê-las é ser um tolo. 97. Tentar ir contra as necessidades que muitos ditam é ser completamente louco. 98. Portanto, devemos retornar ao nosso início deste livro. 99. Que para saber o que é necessário, você deve saber que o que você acredita é realmente verdade. 100. Pois, a menos que você saiba o que é verdade, você nunca saberá verdadeiramente o que você precisa fazer para seu Deus, para seu amante, seus filhos, sua comunidade, ou mesmo para si mesmo, e sabendo onde você está errado, você pode evitar trazer ruína sobre todos eles. Portanto, reflita, raciocine, estude, e tome uma atitude, e você será seu verdadeiro servo. Neia falou com vigor e paixão enquanto recitava as passagens de memória enquanto seu livro era segurado perto de seu peito como se fosse para conforto. Seu rosto não traía nada do medo que sentia por Skana, sua voz não revelava nada da ansiedade que sentia por sua missão imponente ou as ameaças que agora temia que estavam sendo colocadas contra ela. Ela tinha um trabalho a fazer, precisava ser feito, e então ela faria o seu melhor. No entanto, apesar de tudo isso, poucos acreditavam que ela realmente não foi afetada pelo envenenamento de sua esposa, o que tornava sua convicção e sua própria presença ainda mais impressionantes. Sei que falei muito para vocês hoje, mas ainda mais para dizer, então devo expressar minha gratidão àqueles que se sentaram e ouviram com corações, e ouvidos abertos, e mentes abertas, mesmo que vocês ainda não se encontrem concordando que a sabedoria divina veio até nós do único Deus verdadeiro, vocês têm a sabedoria para pelo menos considerá-la, por isso eu agradeço. E como este dia está chegando ao fim, prometo que amanhã ouvirei suas perguntas, e falaremos sobre o assunto do significado da divindade. Ela disse enquanto olhava ao redor para os muitos níveis acima dela. O assento de Laquios estava vazio. Isso não era um mau presságio, como ela via as coisas, mas significava que ela estava trabalhando ao lado de seus amigos para encontrar a causa do perigo que Neia estava passando. Enquanto os líderes das religiões se levantavam e começavam a sair, Neia pensou em Skana. Morrer claramente tinha cobrado seu preço dela. Ela tinha fingido bem o suficiente, ela era forte, mas levaria semanas ou meses para trazer sua antiga força de volta. Ela tinha tentado esconder. Neia sorriu um pouco, era um gesto doce. E então, ela não fez nenhum problema sobre isso. No entanto, seu amor desesperado na noite anterior tinha revelado que era apenas seu alívio urgente por estar viva, e que sua esposa estava segura, que tinha dado a Skana a força que ela precisava para retribuir o prazer que Neia tinha procurado dar a ela. O aperto que eles tinham segurado um ao outro enquanto a escuridão se fechava ao redor de ambos revelou muito claramente que Skana não tinha a força que ela tinha no dia anterior, e sua fraqueza aterrorizou Neia. Aquele momento de finalidade em sua quietude ainda a fazia estremecer. Seu coração disparou, e quando a última sacerdotisa saiu, Neia a seguiu, montou em seu cavalo morto-vivo, e cavalgou de volta para o hotel. Tudo o que ela realmente queria naquele momento era sentir o abraço de sua esposa novamente, e se deleitar com a certeza de que Skana ainda estava viva, e com ela, do jeito que ela queria que estivessem, para sempre.